noite. Meu nome é Thaís dos Santos Antunes, sou graduanda de Administração Pública pela Unirio e bolsista de Iniciação Científica. Minha pesquisa é no Departamento de Administração Pública e é voltada a pessoas com deficiência. Minha orientadora é a professora Marina Dias de Faria, que é pertencente ao Departamento de Administração Pública do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Unirio. O título da nossa pesquisa é a análise da relevância do ensino superior público nos cursos de licenciatura da Unirio para a inclusão social de pessoas com deficiência no Rio de Janeiro. Historicamente falando, podemos notar o forte papel que as escolas têm no desenvolvimento acadêmico e social das pessoas. Mas, paralelamente a esse processo de evolução do ensino, nota-se a forma excludente que as instituições trataram, desde os primórdios da história do Brasil, pessoas com deficiências. Estas eram vistas como fardos da sociedade e não tinham nenhum lugar participativo. Foi apenas entre o final do século XIX e início do século XX que o Brasil começou a ter instituições voltadas ao ensino de pessoas com deficiência, onde estas eram acolhidas normalmente depois de serem abandonadas por suas famílias. E a partir dessa construção social, é possível visualizar as marcas que o ensino ainda carrega, onde mesmo que se tenha evoluído bastante, é notório as demandas que a educação voltada para pessoas com deficiência ainda tem. E um dos motivos para essa renovação cíclica de defasagem educacional, por exemplo, é a falta de matérias voltadas à educação inclusiva. Na grade curricular de cursos de graduação, voltadas à formação docente, não somente faculdades privadas, mas também faculdades públicas. A legislação brasileira ampara a inclusão escolar, e esta não deve garantir apenas a vaga do aluno que apresenta necessidades especiais, mas também as condições de ensino que permitem o acesso ao conhecimento e aprendizagem. Diante destas discussões, surgiu a seguinte questão: qual é o papel da educação superior pública dada nos cursos de licenciatura da Unirio para a inclusão social de pessoas com deficiências do município do Rio de Janeiro? Sendo uma pesquisa teórica, os dados serão apontados a partir de revisão bibliográfica. A presente pesquisa visa analisar o papel do ensino superior público ofertado nos cursos de licenciatura para a inclusão social de deficientes no Rio de Janeiro, analisar os aspectos considerados como importantes para a formação acadêmica e analisar as maiores dificuldades encontradas na formação acadêmica voltada para o ensino de pessoas com deficiências. Por se tratar de uma pesquisa teórica, não houve metodologia, apenas análise de conteúdo de artigos escolhidos. Com base nos textos analisados, podemos perceber a clara dificuldade dos professores em dar aulas suficientemente eficientes para alunos com deficiência, seja por falta de recursos estruturais da instituição de ensino, seja por ausência de conhecimento acadêmico dos docentes. Conforme Ferreira, é papel da escola fornecer aos professores capacitação e formação continuada, preparando-os para trabalhar com as demandas que surgirem com os alunos com deficiência. Mas visto que está dentro dos deveres amparados por lei, isso não deveria ser dever do Estado? Não deveria ser ele que deveria qualificar os professores para manter uma mão de obra especializada e, desta forma, garantir os direitos destes alunos em receber uma educação realmente inclusiva? Infelizmente, os cursos de graduação não preparam os futuros professores para lidarem com as diferenças e particularidades de cada aluno. A educação inclusiva ainda está em fase de implementação no Brasil. Por isso, são muitos os desafios a serem enfrentados. O maior deles ainda é a falta de preparo e capacitação dos professores para lidarem com os alunos com deficiência. O número de professores especialistas em Libras ou Braille, por exemplo, ainda está muito aquém do desejado. Nas graduações de licenciatura, por exemplo, ainda é pouco abordado nas grades obrigatórias as matérias voltadas à educação especial. Na própria Unirio, tirando a matéria de Libras, não há obrigatoriedade de nenhuma outra matéria nos cursos, como, por exemplo, é mostrado na matriz curricular do curso de matemática, que você pode acessar através do próprio site da Unirio.
Então, a partir das discussões debatidas dentro do material do que falamos, podemos interferir que há uma relação entre a ausência de ensino qualificado na graduação de professores e a dificuldade da inclusão social de pessoas com deficiência, visto que esta inclusão deveria iniciar-se a partir da educação infantil e ter sua manutenção continuada durante os anos seguintes da pessoa no âmbito acadêmico, mas isto não ocorre. A partir dos objetivos propostos, observa-se que é o papel do Estado oferecer os recursos e materiais pedagógicos adequados, investir na capacitação de professores e na adaptação dos espaços físicos das escolas para contribuir com a efetivação das propostas da educação inclusiva no Brasil. Logo, por ser uma função do Estado, deveria ser obrigatória a qualificação adequada para os futuros professores dentro da graduação, das faculdades e universidades de esfera pública. Entendemos essa obrigatoriedade como conservação de um panorama ideal para a educação inclusiva, onde a alta demanda de profissionais capacitados fosse suprida a partir da graduação básica e não somente de uma capacitação extra buscada pelos profissionais de educação. É isso, muito obrigada, boa noite.